Essa é uma resposta à tréplica do Morgatório do Pássaro. Já tinha feito uma resposta anteriormente. No outro vídeo ele disse que os anarcocapitalistas defendem uma punição através do boicote. E se uma empresa cometer um crime, a punição que os anarcocapitalistas defendem é o boicote. Ele não disse que alguns anarcocapitalistas defendem isso. Ele disse que os anarcocapitalistas defendem isso, que o anarcocapitalismo defende isso. Aí eu apontei para ele no vídeo anterior que nenhum autor anarcocapitalista defende que a punição de crimes seria boicote. Nenhum. Nem o Rothbard, que é justnaturalista, nem o Hoppe, que é justracionalista, nem outros autores que são justnaturalistas, justracionalistas, nem o David Friedman, que é utilitarista, nenhum deles defende punição de crimes através de boicote. Aí agora, nesse novo vídeo, o Omaro disse que o anarcocapitalismo é tipo o cristianismo, cada um interpreta de um jeito. Então, alguns anarcocapitalistas, sim, defendem que a punição de crimes é através de boicote. Eu quero saber quem. Me diga o nome. Porque nenhum autor que eu já li defende isso. Então, você disse que alguns anarcocapitalistas defendem isso. Eu quero saber quem. Eu quero saber o nome da pessoa que defende isso, porque eu não conheço. E, principalmente, o nome de um autor. Nem que seja um autor de artigos, no mínimo. Porque aí não adianta você me dizer, o Pedrinho do Facebook que usa foto de anime no perfil defende isso. Foda-se, ninguém liga. Eu quero saber um autor que escreva no mínimo artigos, ou que, tudo bem, que faça vídeos pro YouTube, que defenda a punição de crimes só pode ser dada através de boicote, porque isso seria uma espécie de pacifismo. Você não pode se defender de crimes. Você só pode boicotar, mas boicotar você já pode boicotar qualquer pessoa, mesmo que não tenha cometido um crime. Aí o Omaro falou assim, que eu defendi no meu vídeo que qualquer pessoa pode punir crimes, que não existe autoridade de que um tribunal tem autoridade exclusiva de punir crimes. Todos têm a mesma autoridade perante a lei. Todos podem, com provas, eu falei isso, você precisa de provas, essas provas, claro, precisam ser públicas. Você precisa poder provar isso publicamente, que a pessoa cometeu um crime. E isso o Omaro omitiu no vídeo dele. Ele não repetiu convenientemente a parte onde eu digo que você precisa de provas. Então ele disse que se qualquer um pudesse punir crime, seria a barbárie, como punir uma pessoa inocente, linchar uma pessoa inocente numa cidade do interior. Sim, mas essas pessoas não tinham provas. E o que elas fizeram é por si só um crime, porque você não pode punir alguém supostamente por um crime se você não for capaz de provar o crime. Além disso, mesmo esses linchamentos bárbaros do interior, muitas vezes são mais eficientes do que a polícia para combater criminosos. Muitas vezes a polícia não apenas não combate os criminosos, mas ela protege os criminosos. Porque se você se defender do criminoso, se você se defender de um assalto, você vai preso. Mas se o assaltante for preso, ele é solto. Então, até a punição bárbara, muitas vezes, é melhor do que a punição da polícia. E tem outra questão, que a polícia, por si só, comete crimes contra pessoas inocentes. Porque o que a polícia do Estado considera crime, não é crime. Como, por exemplo, porte de armas ilegais, contrabando, tráfico de produtos ilegais. Essas coisas não são crimes. É a sua arma, sua propriedade, a sua mercadoria. E a polícia vai lá e rouba essas propriedades das pessoas. Então a polícia não apenas não combate o crime, protege os criminosos e ela mesma comete crimes. Certo? Então eu particularmente prefiro mesmo a barbárie a isso. Isso não significa que o anarcocapitalismo seria uma barbárie, porque as pessoas se organizariam de uma forma que elas pudessem denunciar os crimes publicamente, provar os crimes publicamente e não deixar pessoas impunes, não deixar crimes punidos sem provas. E hoje a justiça é um lixo. Eu não sei como é que alguém pode ter coragem de defender a justiça estatal, que é um lixo. Pune pessoas inocentes, comete crimes ela própria contra pessoas inocentes, protege criminosos, deixa criminosos impunes quando não há interesse do Estado. O Estado pune mais crimes que são do interesse dele, como, por exemplo, desarmar pessoas, crime de porte de armas, crime de contrabando, de sonegação, ou seja, que ameaçam os monopólios do Estado. Ele fecha negócios das pessoas, porque cria regulações exatamente para acabar com a concorrência e para favorecer as empresas aliadas ao Estado. Então você defender isso é absolutamente nojento. Você está defendendo uma organização criminosa, a pior organização criminosa de todas, que é o Estado. Aí fala que a mulher que foi punida
linchada por bruxaria, foi linchada pela mesma mentalidade minha. Não, ela foi linchada sem provas por um crime que nem poderia existir, porque bruxaria não existe nem provas da existência da bruxaria, muito menos de que ela fez isso. Aí ele disse que com essa ideia se dissolve a ideia de um tribunal e se dissolve a ideia de ampla defesa. Claro que não se dissolve a ideia de um tribunal, porque o tribunal tem legitimidade para fazer investigações, para levantar provas públicas que todos possam verificar publicamente e também de punir os crimes. Ele só não tem o direito exclusivo de fazer isso. Como eu disse no meu outro vídeo, eu defendo o jusracionalismo, a lei baseada na razão, ela precisa ser racional, ela precisa ser coerente. Então, por um argumento, por um raciocínio lógico, você pode descobrir qual é a lei coerente. Eu já tenho um vídeo fazendo esse raciocínio, que é o Deduzindo a Lei de Propriedade Privada, onde eu apresento um argumento racional, onde você conclui a lei de propriedade privada. Então, as pessoas elas são livres para debater, elas são livres para apresentar seus argumentos, para apresentar provas. E assim, uma sociedade pode se basear em provas, pode se basear na razão, e não numa autoridade arbitrária que determina o que ela quer e você é obrigado a aceitar porque você é um escravo, porque você é um gado, e você é escravizado para obedecer o seu senhor que está te escravizando e não importa se aquilo é racional, que se dane. Agora, se você disser, então, que nós poderemos ter um tribunal com o monopólio da justiça, isso é uma contradição. Porque o monopólio por si só já é um crime. Monopólio através da força é um crime. Você está violando a propriedade dos outros ao estabelecer esse monopólio. Aí ele falou que a culpa do corporativismo não é do Estado. É metade do Estado e metade da empresa. Sim, mas essa empresa é uma empresa criminosa, porque ela usa o Estado para estabelecer os seus interesses através da força do Estado. Através das leis impostas pelo Estado, pseudo-leis, né? Através das armas do Estado que eliminam a concorrência para essa empresa. Então as duas são criminosas. Nenhuma das duas respeita a propriedade privada. Não é que essa empresa seja uma empresa capitalista, uma empresa que respeita a propriedade privada. Agora, sem o Estado, a empresa não poderia fazer isso, sem encontrar resistência, sem encontrar punição pelos crimes, sem encontrar legítima defesa. Ela não poderia bater na porta da outra empresa e falar assim, olha, você vai ter que pagar uma taxa agora, você vai ter que pagar um imposto, ou você vai ter que pagar para ter um documento X para te autorizar a fazer o seu serviço. Nenhuma empresa vai lá na porta do seu vizinho, bate na porta do seu vizinho e tenta cobrar o imposto dele. Se você vier bater na minha porta tentar me cobrar imposto, eu vou bater na sua cara. E isso é o normal, isso é o que acontece com pessoas civilizadas, normais. Agora, o Estado, com o monopólio da força, ele consegue agredir as pessoas. Aí ele disse que a empresa não precisa do Estado para cometer crimes, certo? Só que a empresa precisa do Estado para cometer crimes e mesmo assim você não poder mudar para uma empresa concorrente. Por quê? Porque existe um oligopólio. Então a Friboi, ou sei lá o que, JBS, vende comida estragada, comete crimes, usa trabalho escravo lá não sei aonde. Sabe o que vai acontecer? Não adianta você fazer boicote em massa, porque as outras empresas são impedidas de competir. Elas não têm condições, elas têm que pagar taxas, elas têm que seguir certas regulações que essas empresas amiguinhas do Estado não precisam seguir. Ou as empresas amiguinhas do Estado recebem até dinheiro do Estado. É uma máfia, elas usam o Estado para eliminar a concorrência. Então, não adianta você tentar boicotar essa empresa porque ela tem monopólio ou oligopólio. Agora, quando você tem uma concorrência livre, uma concorrência onde todas as empresas têm as mesmas condições de concorrer e uma empresa comete crimes, aí sim você tem condições de mudar, de parar de comprar o serviço dessa empresa, ou as outras empresas se juntarem para destruir ou para punir os responsáveis pelos crimes. É o Estado que impede isso de acontecer. É o Estado que protege grandes empresas, tanto da concorrência quanto de punição de crimes. Ele tem o monopólio da força. Ele determina quem vai ser punido ou quem não vai, independentemente disso ser justo ou não. Não é uma decisão debatida racionalmente, com provas públicas, que qualquer pessoa pode pegar essas provas, mostrar, debater. Não, o Estado cala a boca das pessoas, ele cala a sua boca, bota uma arma na sua cabeça, protege o criminoso, ele mesmo ainda te rouba, e você está defendendo o Estado como a solução dos crimes. Obviamente,
esses exemplos que você está dando são todos graças ao Estado. Aí ele responde a minha pergunta, por que a Alemanha nazista não conseguiu dominar o mundo? Aí ele fala exatamente o meu ponto, porque existe um equilíbrio de armamento bélico. Essa é exatamente a ideia do anarcocapitalismo, um equilíbrio de armamento bélico, onde uma empresa, uma pessoa, ela pode ter muitas armas, mas todas as outras também têm. As outras empresas também têm. Então, se uma delas tentar se voltar contra as outras, ela vai ser destruída, porque existe um equilíbrio de armamento bélico. Exatamente por isso que a Alemanha nazista não conseguiu dominar o mundo, exatamente por isso que não existe um governo global. Alguns países já tentaram dominar o mundo e não conseguiram. Aí ele falou como se eu tivesse dito que o Brasil é anarquista porque não tem um governo em cima do governo. Eu não falei isso. Eu não falei que o Brasil é anarquista. Eu falei que os países do mundo em conjunto funcionam de uma forma anárquica porque não existe um governo governando todos eles ao mesmo tempo. Então, se o monopólio, mono significa um, se o monopólio da força fosse uma realidade obrigatória, teria obrigatoriamente que haver um governo mundial, mas não existe. Então ele falou, como é que eu, se tiver só um 38, uma pessoa pobre, não tiver muitas condições de se armar pesadamente, como é que ela vai se defender se uma empresa rica tentar invadir a casa dela? Porque se uma empresa rica começar a invadir a casa dos outros, invadir a propriedade dos outros, essas provas vão se espalhar rapidamente. A sociedade inteira vai ficar sabendo que aquela empresa é uma ameaça, que ela é criminosa. E ela pode sofrer punições de todos os lados, pode sofrer ataques de outras empresas. Essas outras empresas podem usar isso como jogada de marketing. Uma empresa de seguros, por exemplo, veja só, nós temos eficiência em combater o crime. Essa empresa aqui criminosa, nós explodimos a sede dela, nós capturamos a pessoa que deu essa ordem de cometer o crime. Óbvio que é do interesse da sociedade inteira não sofrer uma ameaça séria de criminosos. Eles querem sua propriedade preservada, porque assim todos prosperam. Aí ele disse uma coisa que, sinceramente, é uma asneira absurda. Ele disse que o Estado garante a propriedade privada, sendo que a própria natureza do Estado é violar a propriedade. Cobrar imposto é violação de propriedade. Impor leis arbitrárias, pseudo-leis, porque não são leis racionais, são leis que alguém bateu o martelo e falou, eu quero assim e acabou. Ou a maioria quer assim, dá na mesma, se é uma pessoa ou se é a maioria. É arbitrário, não é racional, não é deduzido logicamente que tem que ser assim porque essa lei é coerente. Não. Alguém quis e acabou, bateu o martelo. Isso é o contrário de propriedade privada. Propriedade privada é uma única lei que se aplica igualmente a todos, que não entra em contradição com ela mesma, por isso ela é racional. Isso não pode ser garantido pelo Estado porque o Estado é incompatível com essa lei. Aí ele disse que o Estado garante a sua propriedade sobre a casa porque ele tem uma escritura que prova que você é o proprietário. E quem impede empresas de reconhecerem escrituras? Então uma empresa vai ter o reconhecimento das pessoas, vai ser confiável, você pode ter documentos certificados de empresas que têm confiança, inclusive essas empresas podem fornecer fiscalização sanitária, fiscalização de uma série de coisas, se não está sendo violada a propriedade, se não há fraude. Se uma dessas empresas passar por cima do direito de propriedade, o nome dela vai ficar sujo. Então, ela vai perder a confiança. As pessoas não vão confiar mais nela e vão recorrer a uma outra empresa que tenha confiança para certificar a sua propriedade, suas escrituras, certificado de que você é uma pessoa honesta, certificado de que você tem um bom comportamento, de que o seu estabelecimento funciona honestamente, sem cometer nenhuma infração à propriedade alheia. Agora, com o Estado você tem um monopólio. Se o Estado começar a confiscar a propriedade das pessoas, como já fez inúmeras vezes na história, ninguém pode fazer nada, porque é monopólio. Você não tem como. De agora em diante, vamos não confiar mais nesse órgão que está emitindo os certificados e vamos confiar em outro. Não dá, porque só tem um. Então ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode confiscar a sua propriedade, como já foi confiscado inúmeras vezes, como é confiscado hoje. O Estado confisca mercadorias, que ele chama de contrabando, que não existe isso. Mercadoria é mercadoria, qualquer uma, é sua propriedade. Não existe contrabando. Contrabando é, eu vou roubar as suas mercadorias, é só isso que significa. Então, absolutamente falso em todos os sentidos que o Estado possa garantir propriedade. Então, acho que isso foi suficiente para responder os argumentos do vídeo dele. Inscrevam-se no canal, ajudem o canal através do Apoia-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.